Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e maravilhoso Pai abençoe ricamente o dia de cada um de vocês. E hoje, dando continuidade à série de vídeos que falam sobre votos a Deus, nós vamos falar sobre o voto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez um voto, a Bíblia registra isso e veremos então a respeito desse voto que Paulo fez a Deus. Antes, porém, da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte aí o botãozinho gostei, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também, se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bom? Olha só, nessa série de vídeos que estamos fazendo a respeito dos votos que nós podemos fazer a Deus, já vimos que voto é uma coisa que não é obrigatória, não é? Deus não obriga a gente a fazer votos, não é? Tanto é que na própria Bíblia está escrito, olha, guarda o teu pé quando pisares na casa de Deus, não é? É melhor não fazer votos do que fazer e não cumprir. Então nós vemos aqui a não obrigatoriedade do voto, ou seja, o voto é facultativo, né? Faz quem quer fazer. E nós vemos também que é melhor não fazer do que fazer e não cumprir, porque a pessoa que faz um voto a Deus e não cumpre se coloca na posição de mentiroso, e mentir é pecado. Por isso que muitas vezes a pessoa faz um voto com Deus, não é? Muitas vezes a pessoa até recebe a resposta de Deus devido àquele voto, mas a pessoa não cumpre o voto. E aí o que acontece? Perde a bênção. O diabo vem e passa a mão. Mas eu já vi muitas vezes acontecer com crente isso. Crente que fez voto a Deus por um trabalho, Deus abençoou com um trabalho maravilhoso e a pessoa prometeu fazer algo a Deus ou dar algo para Deus ou para a obra de Deus, não deu, não cumpriu, perdeu o emprego em pouquinho tempo. Aí a pessoa vem choramingando, por que aconteceu? Você cumpriu seu voto com Deus? Não cumpri porque Deus entende o meu coração. Olha aí, a pessoa se utiliza do velho e enganoso argumento de que Deus conhece o meu coração, sabe? Deu a palavra, cumpra. A Bíblia também fala isso, mesmo com prejuízo. Olha aqui a referência, olha. Mesmo com prejuízo, se você der a sua palavra, cumpra, porque Deus se agrada de pessoas assim. Pessoas que cumpram a sua palavra, que honrem a sua palavra, tá? Deus opera na vida de pessoas assim. Agora, se a pessoa faz um voto com Deus, como se fosse brincadeira, né? E por algum motivo não cumpre, porque tem situações que a pessoa faz um voto com Deus e ela fica impedida por algum motivo realmente de força maior de cumprir, tá? Isso é uma coisa. Mas na maioria das vezes a pessoa não cumpre porque não quer. Essa que é a grande verdade. Então, voto com Deus é uma coisa muito séria e diante de Deus um voto tem muito valor. A Bíblia está cheia, está repleta de exemplos de pessoas que deram a sua palavra a Deus de fazer uma coisa ou outra, não é? E como Deus as honrou. Deus ele é assim, ele trata voto com muita seriedade e voto é um meio pelo qual a pessoa pode sim ver uma grande mudança na sua vida e em muitas circunstâncias de morte, né, situações de risco de morte, situações de perigo de vida onde Deus dá o livramento, situações de necessidade financeira, material, onde a pessoa faz um voto com Deus e ela então recebe a provisão de Deus, situações financeiras onde a pessoa pode fazer um voto com Deus também. Aqui na igreja tem uma situação de uma pessoa que estava com uma causa na justiça que até os advogados disseram que não tinham o que fazer. Era uma causa que envolvia dinheiro, sabe? Os advogados, não um, mais do que um, né? Vários advogados, todos eles excelentes profissionais, excelentes advogados, disseram não tem jeito, essa causa não tem como ganhar. A pessoa veio na igreja, fez um voto com Deus e não em muito tempo, pouco tempo, a causa foi ganha, milagrosamente. Até os advogados disseram, olha, só Deus pode ter intervido nessa causa, porque não tinham o que fazer. Pois é, Deus leva a sério os votos que nós fazemos a Ele. E Paulo, apóstolo, também levava. Então eu vou ler para você o texto bíblico no Novo Testamento,
onde é dito que Paulo fez um voto com Deus, mas o voto que ele fez não foi em dinheiro, foi um outro voto. Leia comigo, acompanha aí, olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo 18 também, diz assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, porque ele fez um voto. Então aqui nós vemos Paulo tendo feito um voto com Deus. E esse voto que ele fez foi de raspar a cabeça. Agora, a Bíblia fala só isso com relação a esse voto. Você vai perguntar, pastor, Paulo fez esse voto com qual motivo, com qual propósito? Por que ele fez esse voto? E aí é que está. A Bíblia não especifica, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz o que era esse voto que Paulo fez com Deus. Muitos vão dizer, não, pastor, Paulo fez o voto do nazireado, o voto do nazireu. O que era o voto do nazireu? No Antigo Testamento havia esse tipo de voto, onde a pessoa ela queria se consagrar a Deus, ela queria servir a Deus por um tempo. E esse tempo era determinado pela pessoa ou pelos pais da pessoa que consagravam os filhos a Deus para servi-lo, fazendo o voto de nazireu. Um exemplo disso é o profeta Samuel. Ana, a mãe do profeta Samuel, ela fez um voto com Deus, inclusive já falamos aqui nesses vídeos sobre isso, né? De que não passaria navalha sobre a cabeça dele e ele serviria ao Senhor todos os dias de sua vida. Ela consagrou o filho para servir a Deus e Samuel cumpriu, não é? Agora nós vemos Sansão também. Sansão também tinha o voto do nazireado, né? Tanto é que a força dele, claro que vinha de Deus, mas o voto era não cortar o cabelo. E quando ele cortaram o cabelo dele, porque ele não vigiou, né? Então acabou perdendo a força, porque ele quebrou o voto, vamos dizer assim, né? Com Deus. Então, o voto do nazireado era um voto onde a pessoa se propunha por um tempo, ou pelo resto da vida, ela que decidia, ou os pais, né? De servir ao Senhor. E nesse tempo, a pessoa não podia cortar o cabelo, não podia beber nada alcoólico, nada. Para você ter uma ideia, era tão sério o voto que nem uva a pessoa podia comer, nem uva passa. Era sério mesmo o voto, né? E aí então, quando a pessoa fazia esse voto de nazireu a Deus pelo resto da vida, a pessoa era assim até morrer. Quando ela fazia por um certo tempo, o que acontecia? Ela tinha que, no final do seu voto de nazireado, raspar a cabeça. Raspar a cabeça na porta da tenda, no caso do Antigo Testamento, antes do Templo de Jerusalém, onde o templo era uma tenda, tinha que rapar a cabeça ali, né? E depois que o Templo de Salomão foi erguido e foi dedicado a Deus, então as pessoas tinham que cumprir esse voto, rapar a cabeça lá em Jerusalém, tá certo? Você vai perguntar assim, pastor, então Paulo não deve ter feito esse voto de nazireu porque ele já tinha raspado a cabeça, né? Lá onde ele estava. Então, não sabemos, porque há informações extra-bíblicas, mas quando está fora da Bíblia, a gente não pode levar muito em conta as coisas, tá? Tem que analisar para ver se é possível ou não, né? Fontes externas à Bíblia dizem que a pessoa podia sim fazer o voto do nazireu, né? Rapar a cabeça ou raspar a cabeça, guardar o cabelo e levar esse cabelo lá em Jerusalém. Podia ser feito assim, segundo fontes externas à Bíblia, tá? A Bíblia não diz que podia ser assim, mas também não diz que não podia, né? Mas o fato aqui, gente, não é que tipo de voto que Paulo fez ou se ele fez um voto de nazireu ou não fez, ou foi um outro voto que a Bíblia não fala. Essa não é a questão. A questão é que estamos falando de um homem que foi simplesmente o maior dos apóstolos, o apóstolo mais usado por Deus registrado na Bíblia, aquele que deu revelações com respeito à igreja, revelações que nenhum dos outros apóstolos tiveram, tá?
Paulo, ele fazia coisas extraordinárias, usado por Deus, é claro, né? Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Você vê isso em Atos dos Apóstolos também, capítulo 19. E por que Paulo ele era tão usado por Deus? Porque Paulo sabia o segredo de servir a Deus. Por exemplo, Paulo, ele diz na Bíblia que ele falava mais em línguas do que todos os outros coríntios. Quer dizer, não que ele falava mais variedade de línguas, não é isso que a Bíblia está dizendo. Diz que ele orava mais tempo em línguas do que os outros. Sabe, quando a pessoa quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, quando ela é cheia do Espírito Santo e fala em línguas, quanto mais tempo ela se dedica a orar em línguas, mais forte a pessoa fica, a pessoa mais se edifica, né? Quanto mais tempo a pessoa ora em línguas, mais Deus trabalha na vida dela. É assim. Hoje nós vemos muitas pessoas que até já foram batizadas com o Espírito Santo que faz muito tempo que não ora em línguas e quando ora, aquele pouquinho só, porque a pessoa às vezes não entende, né? Que a linguagem, quando a pessoa ora em línguas, ela está sendo edificada. Quer dizer, a palavra edificar é como se fosse recarregar. Imagina uma bateria descarregada, quando ela é colocada naquela máquina de recarregar a bateria volta a carga para ela, né? Volta a energia para ela. Assim também, quando oramos em línguas, nós nos recarregamos, entre aspas, né? Por assim dizer, e também nós damos a oportunidade de Deus falar mais ainda ao nosso coração e nos capacitar para a obra dele. Então Paulo sabia disso, por isso que ele fala, eu oro mais em línguas do que todos vós. Então, o que nós deveríamos fazer? Fazer como Paulo diz. Paulo fala assim, ó, sejam meus imitadores. Se eu falo bastante em línguas, vocês têm que falar também. Porque se eu faço isso e Deus me usa cada vez mais, se vocês fizerem, Deus também vai usar vocês cada vez mais. Não é? Eu sempre estou dizendo, né, gente? Em vez de ficar grudado no celular, que vira uma praga hoje esse negócio de ficar vidrado no celular, né? O celular tem utilidade, claro que tem, é óbvio, né? A internet é útil, sabendo usar é muito útil. Os vídeos do YouTube tem muitos vídeos úteis, não só na parte religiosa, espiritual, não, em muitas áreas, muita coisa a gente aprende útil, muita coisa útil, a gente aprende vendo vídeos, né? Não tem problema, então a internet ela é útil sabendo usar. Mas tem pessoas que já estão viciadas, não tira o olho do celular, né? E tem muita coisa que a pessoa perde seu tempo ali, quando devia estar orando em línguas, meditando na palavra, né? E Paulo, com relação aos votos, Paulo sabia da história do povo dele, Paulo sabia do quão sagrado é um voto. Então Paulo fez o voto, se ele fez é porque era bom. Não se sabe se ele fez esse voto do nazireado, que incluía deixar o cabelo crescer por um tempo, não podia cortar, mas quando terminasse o tempo, eles rapavam, né, a cabeça lá em Jerusalém. Não se sabe se ele fez isso para ficar, vamos dizer assim, mais aceitável aos judeus, né, porque os judeus tinham raiva dele, tinham ódio dele, perseguiam ele, estavam dizendo que ele não estava na lei de Moisés, estava dizendo que estava contra a lei de Moisés, então fazendo isso talvez amenizasse um pouco a situação, ou talvez não, porque a Bíblia não especifica, né? Então a Bíblia não diz exatamente o motivo do voto de Paulo, tá? Não adianta bater o martelo, é isso, não se sabe. Então o que se sabe é que ele fez um voto, e repito, se ele fez um voto é porque era bom. O voto traz resultados. Não se sabe se era devido a um propósito particular dele, não se sabe se era um propósito relativo à obra de Paulo, que ele tinha que fazer alguma coisa, estava tendo uma resistência de Satanás, e esse voto o fortaleceu em Deus para que ele superasse a situação, porque o voto faz isso, viu? Às vezes o inimigo, o diabo, o Satanás está aí cercando você, impedindo você de receber alguma bênção, alguma vitória, alguma coisa grande. E às vezes um voto com Deus fortalece você, capacita você a vencer. Então, se Paulo fez, faça também. Pastor, que voto que eu vou fazer? Vou raspar minha cabeça também? Eu não sei. Se você orar a Deus, Ele vai te dirigir. Não faça voto precipitado. Não faça voto de tolo. Não faça voto de bobo, tá? Ah, vou raspar minha cabeça também. Aí não era isso que você queria fazer, aí dá problema. Então, antes de fazer um voto com Deus, busque a Deus. Peça a direção do Espírito Santo, ore antes de fazer o voto. E se Deus tocar no seu coração, confirmar no seu coração, de raspar a cabeça, que seja por um tempo, né? Ou de não cortar o cabelo por um tempo, e nesse tempo você deixa ele crescer, sei lá, depois você raspa, não sei. Olha, tem coisas que para um é bobagem. Tem gente que vai falar assim, ó, esse voto de raspar a cabeça é bobagem, mas para o outro não é.
É que nem Jesus falou, faz segundo a sua fé. Se a sua fé for essa, segue a direção. Mas se a direção do Espírito Santo for outra, para você fazer um voto com Deus, pode ser um voto em dinheiro. É um voto financeiro, você determina, eu vou dar tanto em valor, né, para a obra de Deus, vou entregar no altar da minha igreja lá, beleza, que faça. Agora, cumpra, se fizer, cumpra, tá bem? Vamos orar então? Vamos falar com o Deus de Paulo, o Deus que tantas vezes abençoa Paulo nas suas viagens, nas suas perseguições. Ele defendeu Paulo, Paulo foi muito atacado, Paulo sofreu muito, mas o próprio Deus falou para ele, a minha graça te basta, e Paulo entendeu isso. Ele falou, eu tenho prazer nas tribulações, porque quando estou sendo atribulado, perseguido, a graça de Deus se fortalece em mim, né? É aí que eu sou forte, porque eu não dependo de nada dessa terra, eu dependo de Deus. Ele tinha prazer em servir a Deus, tá? Esse Deus de Paulo quer abençoar você também. Vamos orar? Você gostaria de pegar um copo com água e colocar aí pertinho do seu aparelho? Vai lá pegar. Não quer? Não acredita nisso? Não tem problema, fique em paz. Oremos ao Pai. Pai Celestial, Pai amado, Pai Santo, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por mais este dia e pela Tua santa presença nas nossas vidas. Meu Deus e Pai, eu te peço, ouve a oração que essa pessoa te faz, Senhor. Essa pessoa que está numa crise, meu Pai, de ansiedade, ou numa crise, meu Pai, de depressão, ou numa crise, meu Pai, financeira, numa crise sentimental. Meu Pai, ela quer sair dessa situação e ela está sentindo no coração de fazer um voto contigo, mas não sabe qual. Eu te peço, meu Senhor, dirija essa pessoa no voto que ela vai fazer ao Senhor. E eu tenho certeza que em fazendo e cumprindo, eu tenho certeza, Pai, que o Senhor responderá. Então ajuda essa pessoa, Pai. Talvez seja este o meio pelo qual essa pessoa vai receber a sua bênção. Então, se for assim, confirma no coração deste homem e desta mulher. Também te peço, meu Pai, abençoa essa pessoa curando, libertando, curando das doenças, libertando dos demônios, das obras de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria. Meu Pai, liberta essa pessoa de todo mal. E também, Senhor, te peço, abra as portas de trabalho para essa pessoa que ora. Meu Pai, abençoa essa pessoa, dá sabedoria para ela agir dentro de sua casa, para lidar com o marido, para lidar com os filhos, para lidar, meu Pai, com os parentes com quem habita, para que essa casa volte a ter harmonia e paz. Pai, finalizando esta oração, eu te peço, abençoa esse copo com água, coloca nele a tua unção e o teu poder, e que no beber desta água ou utilizar dela, o teu poder se manifeste nessa vida e seja tudo isso para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Se você colocou água, beba, medita nessa palavra. Repito, não faça voto precipitado. Está sentindo de fazer o voto? É de Deus. Deus está tocando no seu coração, tá? Mas você precisa ir orar para que Ele possa confirmar o voto que você vai fazer. Você é aquela pessoa que fala assim, ó, pastor, já orei e Deus já confirmou o voto que eu vou fazer. Então faça, mas olha, cumpra. Para o teu próprio bem, cumpra. Porque o bem não será apenas em forma da bênção que Deus vai te dar, mas também será no livramento que Ele vai te dar, na proteção que Ele vai te dar contra o inimigo. Tá bem? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.